Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 7, Jesus vai dizer: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E lá no capítulo 8 também diz: se vós permanecestes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava confrontando os escribas e os fariseus sobre os seus erros religiosos e estava também mostrando a verdadeira liberdade espiritual. Mas o que significa realmente ser livre? A verdadeira liberdade ultrapassa a simples ausência de restrições externas. Ela implica a libertação do domínio do pecado e as suas mentiras. Jesus desafia as ilusões do pecado e liberta quem peca. E a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, que nos liberta do pecado e da escravidão espiritual. Nessa passagem, Jesus estava na Galileia e ele subiu discretamente para Jerusalém, onde estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Isso porque o tempo de Jesus ainda não havia chegado. Esse tempo que Jesus se refere seria o tempo em que ele seria entregue aos seus inimigos, morto, sepultado, para cumprir ali o mandamento de Deus. Durante aquela festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E aí é quando ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso porque havia uma divisão de opiniões muito grande sobre ele. Muitos acreditavam que Jesus não era o Messias, era apenas um grande profeta, mas ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ele ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Não é à toa que ele declarou: eu sou a verdade. E através da água também, que é o Espírito Santo que há em nós, que Jesus nos convida não somente a conhecer essa verdade, mas a viver ela. Ele dá a água da vida, que é o Espírito Santo, e a luz, que é o próprio Deus. Teve um episódio também em que Jesus foi posto à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele estava ensinando a multidão lá no pátio do templo, eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério para que ela fosse julgada publicamente. Pela lei, a mulher deveria ser apedrejada e era nisso que eles queriam acusar Jesus, que estava contrariando a lei. E aí Jesus diz: aquele que dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo traz revela a consciência das nossas faltas. E quando nós somos impactados por essa verdade, encontramos a libertação dos nossos pecados. E para ver como teve uma resistência desses escribas e fariseus em aceitar a verdade de Jesus. E nada consegue obstruir a verdade de Jesus. É uma verdade que não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não se trata de um caminho qualquer, é um caminho para alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única que nós precisamos. A única verdade que se separa desse mundo e ao mesmo tempo mantém uma relação com seus habitantes. O encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Essa verdade proporciona uma nova vida àqueles que se aproximam dele. A Bíblia nos revela a verdadeira natureza do ser humano pecador. Em Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que